Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, família! Graça e paz, melhor noite, graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos. Igreja amada, povo escolhido de propriedade exclusiva do Pai. Uma noite maravilhosa para todos vocês. Obrigado pela audiência de sempre, vocês que estão aí sempre conectados. Obrigado vocês aí nos comentários, tá bom? Vamos que vamos. Tudo certo? Tudo ok? Vamos lá para mais um bate-papo, para mais uma mensagem em graça, para mais uma palavra que, por certo, trará luz ao nosso entendimento, à nossa mente. Tá bom, queridos? Louvo a Deus pela vida de vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Pedindo aquele like, tá bom? Pra gente continuar aí firme e forte. Compartilhe aí depois nos grupos. E vamos que vamos. Este é o tema, queridos. Cristo, os bens já realizados. É isso mesmo, Cristo, os bens já realizados. No livro de João, no capítulo 19, é um versículo que nós conhecemos bastante, né? É o versículo 30, mas vale a pena a gente fazer a leitura. João, capítulo 19, versículo 30, alguém já sabe aí? Eu acho que sim, né? João 19. Vamos que vamos. Cheguem, fiquem à vontade. João capítulo 19. Graça e paz, meus amados. Vamos que vamos. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou a sua vida, entregou o seu espírito, né? Tetelestai, está consumado, disse Jesus. Que coisa maravilhosa. Está concluído a obra dele. Está completa a obra dele. Nós sabemos, nós que temos estudado aí a escatologia consumada, o preterismo completo, nós já temos esse entendimento de que, embora Jesus na cruz tenha dado, por assim dizer, início, fisicamente falando, de uma obra perfeita, por que nós dizemos fisicamente? Porque, embora ele tenha ido para o Calvário, para a cruz, e ele tenha feito esta declaração, está consumado, nós sabemos que o pacto ainda os pactos, né, estavam se cruzando. A questão do templo estava de pé, o sacerdócio dos homens ainda prevalecia, as abluções, as lavagens, os sacrifícios, os dízimos, todo este processo, todo esse contexto litúrgico, por assim dizer, nós sabemos que continuava. Todavia, entretanto, no campo espiritual, ou seja, a realização de todas as coisas já tinha sido realizada. Até porque nós entendemos que
a obra de Cristo, ela começou bem antes da cruz, né? O propósito de Cristo, propósito de Deus em Cristo, as profecias acerca de Cristo, as escrituras, a lei, tudo que apontava para Cristo, como disse o apóstolo Paulo, a lei nos serviu de aio, de condutor até Cristo, de tutor até Cristo. Como o próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 11, no versículo 13, a lei e os profetas perduraram, a lei e os profetas se cumpriram nele. Então nós sabemos que, de fato, definitivamente, quando ele disse está consumado, no âmbito de uma perfeição, no sentido da questão espiritual, já estava resolvida. Ou seja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, já se consumava ali também. Aquele povo que estava afastado foi novamente reconciliado. Como disse Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando aos homens o seu pecado. Então a palavra de João Batista, uma palavra profética, João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele declarou tetelestai, está consumado. Quando a palavra diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 10, e também o versículo 14, e com uma única oferta, um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o seu povo, está consumado. Então, Cristo é a realização dos bens proferidos, profetizado. Cristo, de fato, é a realização de uma obra perfeita, de uma obra redentora, de uma obra plena, completa. O problema é que nós fomos enganados, né, irmão? Nós fomos iludidos. A religião não conseguia transmitir com clareza aquilo que a palavra, o evangelho, de fato nos mostra, né? Por mais que alguns tenham sido bem intencionados, a gente não pode estar crucificando ninguém, por mais que alguns tenham sido sinceros nas suas afirmações, mas nós sabemos que faltava conhecimento. Como disse Paulo aos Romanos 10, né? Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, Paulo falando ali dos judeus, mas sem entendimento. Assim eram os nossos líderes. Assim são os nossos irmãos em Cristo, irmãos na fé, da fé. Que a gente não pode nem chamar irmão da fé, né, irmão? É até interessante isso. Nós chamamos irmãos em Cristo no sentido de entendermos que estamos no eterno, estamos nele, perfeito. Mas irmãos na fé, nem tanto, porque eles não creem no Evangelho. Eles creem em Deus, creem em Jesus, mas não creem no Evangelho da graça de Deus. Tá? Então são os nossos irmãos em Cristo, mas não são irmãos na fé, no sentido de crer da forma que nós cremos, que nós acreditamos pela palavra, claro. Então, queridos, certa feita indagaram Jesus dizendo assim, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E aí Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por Deus foi enviado. Ou seja, crer em Cristo. Então, como o irmão colocou aí, somos irmãos em Cristo, mas não da fé, porque a fé eles não, de fato, não conseguem compreender, né? Não conseguem, de fato,
professar. É até por isso que Paulo falava lá em Romanos, aos Romanos, capítulo 10, 8 e 9, aquela questão de com a boca se faz confissão para a salvação, né? E com o coração se crê para a justiça. Então era justamente essa questão de crer, de acreditar nos feitos de Cristo, coisa que, lamentavelmente, a religião não acredita. E por que a religião não acredita? Porque ela não acredita que Cristo é a realização de uma obra perfeita. Cristo, de fato, é a realização dos bens já consumado, já concretizado, né? Então vamos lá. Olha o que está escrito eu já li João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus disse: está consumado, está concluído, está perfeito, está completo. Agora o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Então, Jesus disse em João, capítulo 19, 30, está consumado. Agora olha o que o escritor aos Hebreus, ele já confirmava aquele ato de Cristo, aquela fala de Cristo na cruz, quando ele diz assim, Hebreus 9:11, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, e outra tradução diz dos bens futuros, né? Porque, de fato, ele estava garantindo o futuro. Queridos, quando as pessoas dizem assim, Deus tem uma promessa. Na verdade, as promessas de Deus, elas já têm um sim, um amém, elas já se cumpriram na pessoa de Cristo, tá? Então, biblicamente falando, dentro de uma questão de aliança, de pacto, não existe nenhuma promessa a ser cumprida, tá? Biblicamente falando, todas as promessas de Deus já tem um sim, um amém de Deus. Os bens já realizados, tá? O escritor aos Hebreus fala que os bens já realizados, em outra tradução, os bens futuros, porque estavam se realizando, se concretizando, por causa da questão pactual que ainda estava em cruzamento. Quando o templo cai, cumpre-se a palavra profética de Mateus 24, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então, todo aquele sistema pactual, né, todo aquele sistema aion, aquele mundo, né, aquele mundo de elemento, os céus e a terra, de fato, se passaram, né? Porque na fala de Pedro diz os céus e a terra passarão, porque ainda era antes da questão da invasão, do juízo sobre Israel, da parousia de Cristo, né? Da manifestação ali do Filho do Homem. Então, quando tudo aquilo acontece, de fato, os bens já foram totalmente realizados. Não existe absolutamente nada dentro de um contexto bíblico que ainda esteja em pendência de Deus. Não existe absolutamente nada que Deus ainda tenha que fazer. É bem interessante, abençoados, quando você vive por fé o Evangelho, e viver por fé é justamente entender que tudo já se cumpriu. Aí eu sei que alguém pode dizer assim, irmão Elcio, se tudo já se cumpriu, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo seu tempo, os pregadores aí que pregam o Evangelho da Graça estão perdendo tempo, nós que estamos aqui te assistindo estamos perdendo tempo. Como diz alguns aí que pregam aí, dizendo que a graça já acabou, estamos no reino inabalável, e na verdade a gente não tem que falar mais do Evangelho, porque, segundo está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo disse que ele pregou o Evangelho em todo o mundo da sua época, foi no nosso. Então a palavra já foi pregada na época de Paulo, não na nossa. Então, irmão Elcio, não faz sentido o irmão abrir a Bíblia aí, tem gente que pensa dessa forma, tá? Não faz sentido o irmão abrir a Bíblia aí e ficar falando. Ô, meus irmãos,
O que não faz sentido é a religião que está imperando, lendo a Bíblia, que nós chamamos de jornal velho. Aí entre os religiosos aí na live, você está tirando a credibilidade da palavra de Deus. Não, pelo contrário, nós estamos confirmando a credibilidade da palavra de Deus. Mas vocês estão dizendo que a Bíblia já se cumpriu, que a Bíblia é um jornal velho, então vocês estão dizendo que a Bíblia não presta mais para nada. Não, nós estamos dizendo que a Bíblia ainda presta. Presta para mostrar que o sistema religioso está totalmente equivocado acerca dos cumprimentos proféticos da Bíblia. Então, abençoados, é porque nós acreditamos que tudo foi já realizado em Cristo, que nós usamos a própria Bíblia para explicar essas coisas, porque eles estão usando da Bíblia para continuar fazendo promessa em nome de Deus, que está escrito em Jeremias, está escrito em Isaías, está escrito em não sei o quê. Sim. Eu já vi muito na igreja evangélica a leitura de Amós, capítulo 3, versículo 7. Que diz assim: certamente Deus não fará coisa alguma sem antes de Deus fazer, ter revelado os seus segredos, ou a sua vontade, aos seus servos, os profetas. E eu fui de algumas denominações evangélicas, e os pastores se utilizavam desse texto isolado para dizer que tudo o que ia acontecer na vida da comunidade, eles, como profeta, Deus primeiro teria que falar com eles. E por causa disso, eu fiquei lá quase 4 anos sem me casar, esperando a profecia se cumprir. Por causa disso, a gente vê pessoas presas nesses alçapões, confiando e acreditando, né, que cada passo que ele venha a dar tem que ser direcionado pelo pseudo profeta dele, né? Por quê? Porque o profeta dele, o pastor, o líder, usa essa passagem de Amós 3,7. Quem já ouviu isso? Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, primeiro, para Deus falar com você, Deus fala pelo altar, pelo profeta. Não existe. Quem ouviu isso? E os famosos já gostam disso, né? Esses cães gulosos aí, famosos, hein? Deus não quebra princípios. Você está me ouvindo, meu irmão Adailton? Veralina, Deus não quebra princípios. Deus não vai falar com você, você é ovelha. Deus não vai falar com ovelha sem antes falar com seu pastor. Alan, tchu. Deus não vai falar com vocês. Deus não vai falar com vocês antes de revelar o seu pastor, o seu profeta. Então não adianta vocês ficarem aí, porque se Deus não me revelar primeiro para eu passar para vocês, vocês não vão entender o mistério, porque o mistério é profundo. E Deus só fala com os ungidos. Olha! É isso. É exatamente isso. Só que o contrário. Quando lá em Amós estava escrito certamente, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos ou a sua vontade, os seus servos, os seus profetas, é que todas as profecias, ou seja, toda a mensagem que Deus mandava para os profetas, no coração do profeta, na mente do profeta, e o profeta declarava, era uma vontade de Deus que estava para realizar, para acontecer. E como Jesus disse que João Batista foi o último profeta, a lei e os profetas vigorou até João Batista, então o último profeta da lei foi João Batista. Então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então isso quer dizer que todas as profecias que Pedro disse que não vêm da vontade do homem, mas são homens de Deus
que são inspirados a profetizar, isso pelo Espírito. Então, todas as profecias, todas as falas dos profetas, ela apontava para a realização em Cristo. Ela direcionava para o alvo que era Cristo. Então, todas as mensagens proféticas de Isaías, Ezequiel, Amós, Daniel, Jeremias, Micaías, todas as profecias, todas as profetas, bem como a lei, a mensagem da lei, tudo apontava para Cristo, porque Cristo, de fato, ele iria realizar. Por isso que, aí agora nós entendemos melhor a questão de Hebreus 10, 4. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. E se Cristo é o fim da lei, isso inclui também os profetas, tá? Então, abençoados, tudo se consumou, se concretizou na pessoa de Cristo. Então, Cristo é a realização de uma obra perfeita. Os bens, aquilo que foi propagado, profetizado, o evangelho que quer dizer boas novas, está em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse, Hebreus 9:11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. No 12 diz, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então a redenção de Cristo foi uma redenção eterna. Acabou. Tem nada a ser feito mais. Não tem sacrifício a ser feito mais. Não tem promessa a ser cumprida mais. Já se cumpriu. Irmão Elcio, volta aqui a falar a questão da Bíblia. Então, não faz sentido nada do que você está falando. Primeiro sentido que faz é que você está sendo liberto pelo conhecimento. Nós estamos. Nós fomos. E tantos outros serão, permitindo o eterno. E outra coisa, irmão. Não pegue a sua vida e encaixe dentro da Bíblia ou venha fazer uma adaptação. Porque nós sabemos que nós somos indivíduos. Quando nós falamos de igreja, nós falamos da totalidade, seja de judeu e gentil, que não é mais gentil, né? Mas naquela época, que era conhecido como gentil, estrangeiro. Porque hoje não há mais circuncisão, nem circuncisão. Quando eu digo hoje, eu digo depois do ano 70, depois da obra redentora perfeita, consumada, concretizada. Mas eu vou falar de nacionalidade. Hoje não há mais diante de Deus especiais. Não, os hebreus, os judeus e os estrangeiros. Não, todos nós, os filhos, tá? Independente da nacionalidade, estamos no mesmo nível de igualdade, de nível de glória. Então, quando a gente se refere à igreja, a gente se refere à totalidade, tá? Os espíritos aperfeiçoados. Quando nós falamos de membro, nós estamos falando do indivíduo. Então, eu aqui sou um membro que componho essa igreja. A irmã Sônia, Luzinete, irmão Nelson. Nós somos membros. Individualmente, nós não somos igreja, tá? Então, tem alguns engraçadinhos que dizem assim, eu sou igreja, porque Deus habita em mim. Não, filho. Você não é igreja. Quando a gente fala de igreja, a gente fala da totalidade, da unidade, do conjunto da obra, do corpo, tá? Não do corpo de Jesus de Nazaré, mas do corpo perfeito, místico de Deus. O corpo de Deus é a família, tá, pessoal? A família de Deus, os filhos já perfeitos, glorificados. Então, nós somos esta igreja, tá? Individualmente, nós somos membros. Somos templo desse Espírito que ministra em nós, que nos conduz. Então, o que acontece? Oi, irmão Elcio, então assim você tira a minha esperança de algo que Deus possa realizar na minha vida. Irmão Elcio, assim você tira da minha vida a esperança de que Deus pode mudar a minha sorte de hoje para amanhã, de que algo positivo venha acontecer. Não, entenda, abençoado. Eu, Elcio,
Eu tenho uma vida com Deus. Deus tem um projeto comigo que é só comigo, não é com você. Deus tem uma caminhada para você que é só para você, não é comigo, tá? Então, abençoados, quando a gente fala de promessas bíblicas que já se cumpriram, nós estamos falando de promessas proféticas, da lei, dos profetas, das escrituras como um todo. Como disse Jesus, errais não conhecendo as escrituras, porque ela testifica de mim. Quer dizer, as escrituras fechavam tudo em Cristo, apontavam tudo para Cristo. Agora, para a tua vida, para a minha vida, nós vivemos em uma ardente expectativa, em uma esperança, porque nós estamos vivendo debaixo da plenitude desta graça, onde a nossa fé nos conduz e nos faz acreditar em dias melhores, se eu posso usar essa expressão, no sentido de realizações pessoais. Tá bom, abençoado? Então cada um tem a sua vida com Deus, sua particularidade, sua comunhão com Deus, seu nível de maturidade, suas experiências com Deus, que não é doutrina, mas são experiências e são experiências fortes que não adianta que a gente dizer, ah, mas foi engano, ah, mas foi mentira. Calma aí. Tá bom, pessoal? Então a gente não pode partir para o radicalismo quando uma pessoa diz assim, mas você disse que Deus já concluiu tudo, mas eu não faço parte desse povo da graça, eu sou da igreja X ou Y, e Jesus me curou de um câncer. Deus me curou de um câncer. Deus abriu uma porta de emprego. Deus tirou o meu filho da droga. Glória a Deus que essas pessoas estão reconhecendo Deus em tudo na sua vida. E devemos reconhecer mesmo. Eu dou glória a Deus por tudo. Eu reconheço Deus na minha caminhada. Mas eu não tenho que usar a Bíblia como uma mensagem profética para a minha vida, porque a Bíblia não se resume à minha pessoa, irmão. Como diz minha irmã Val Brasil, quem é tu na fila do pão? A Bíblia não se resume a Elcio Jesus. Não, porque tudo a meu respeito já está certo, porque a Bíblia já foi consumada, ou seja, tudo que está escrito já se cumpriu em Cristo, então eu já estou vivendo o que eu tenho que viver mesmo. Calma, abençoado. Tu não conhece nem daqui a meia hora o que vai acontecer, vai saber o que vai acontecer daqui no teu futuro, daqui a 2, 3 anos? Toda a tua vida é uma vida com Deus. É uma vida de constante evolução, de transformação, de amadurecimento, de experiências, tá? Então eu tenho muito cuidado. Claro que tem aí as falácias, as mentiras da religiosidade, tá? Mas existem situações que acontecem com algum indivíduo, algum irmão, tá? Que passou uma experiência com Deus, que teve um episódio com Deus, que sentiu, que viu que foi Deus agindo na vida dele, como eu tenho as minhas. Como você deve ter a sua. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas pegam a Bíblia e vê a gente pregando assim, e assim, rapaz, então eu vou ficar aqui sentado, como disse Raul Seixas, né? De boca aberta esperando a morte chegar. Não, abençoado. Não, porque você não sabe a história que Deus construiu para você. Lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai e do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu por fé sem saber para onde ir, irmão. Então Deus não estava agindo na vida de Abraão? Abraão chegou em um certo lugar, porque ele desobedeceu, levou o sobrinho Ló, né? Abraão chegou em um certo lugar e os pastores de Abraão e o de Ló estavam brigando por causa lá de terreno, por causa de coisa. Coisa de parente, né, irmão? Coisa de parente. E a briga começou com os pastores lá. Abraão disse, olha, não é bom a gente estar brigando. Vamos fazer o seguinte, escolha aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você... Abraão andava tanto por fé
que ele disse, olha, o que você escolher aí, eu sei que a outra opção é Deus conduzindo a minha vida. Olha que coisa linda, irmão. Você entendeu o manto? Entendeu? Abraão disse, olha, Ló, o que você escolher, aquilo que você rejeitar, é o que Deus está me dando. Então, Ló bateu o olho de Tandera, né, irmão? Bateu o olho, viu as campinas, as plantações. Foi atraído pelos olhos, né? Lembra de Adão e Eva lá no jardim? Quando olhou para o fruto, né? É claro, aquela figura de linguagem. Foi atraente aos olhos, viu que era bom para se comer. Ai, é tudo nosso e nada dele. E aí, foi pela aquilo que viu. Assim foi Ló. Quando Ló bateu... Hein? Imagina você olhando para uma horta, de manhã cedo, aquela horta natural. Você bateu o olho ali, vê aqueles pés de alface. Hein? Aqueles pezinhos de jiló, cada jiló verdinho, aleluia. Eu amo jiló no molho. Jiló com molho, com... Oh, glória! Chega, me arrepiei, a glória. Agora, jiló com molho, com cozido de carne, com músculo. Aleluia! Ô, varão, me convida, irmão. Me leva na tua casa. Me leva para o banquete, aleluia. Lembra-te de mim quando eu entrar nesse paraíso. Aí você bate o olho naquela, né? Aquelas coisinhas verdes, natural, de manhã cedo no sereno, chega tá caindo ali o orvalho, né? Aquelas cebolas verdes, né? Que a gente sabe o que é isso. Leva pra tomar uma Coca-Cola, né, velho? Eu quero te incomodar, assistir tua Netflix, ficar aí jogado no teu sofá. Então, voltando aqui, quando o Ló bateu o olho naquilo ali, era aquilo ali que o Ló queria. Só que Abraão andava por fé. Aí Ló escolheu o lugar de fartura, que lá na frente fartou. Deus mandou fogo, queimou tudo. O lugar de fartura fartou. E Abraão foi para o deserto. Mas diz que Deus prosperava Abraão no deserto. Mesma coisa era Isaac. Isaac cavava poços, os inimigos vinham e entolhavam. Porque os inimigos cavavam, não dava água. Quando Isaac cavava, dava água. E semeou Isaac naquela terra e prosperou. E o inimigo ia e entulhava. Mas a bênção estava sobre ele. A bênção está sobre as nossas vidas, irmão. Então, no nosso dia a dia, a gente vai desfrutando das bênçãos do eterno. Então, quando a gente diz que a Bíblia já se cumpriu, a gente está falando numa linguagem profética. Quando a gente diz que a lei e os profetas se cumpriu, a gente está falando das Escrituras como uma questão que apontava para uma obra redentora em Cristo. Porque Cristo é a realização dos bens que tinha sido profetizado. Mas nós não estamos dizendo que Deus não está agindo na nossa vida, que Deus não está fazendo você andar em triunfo, em perfeita vitória. É claro que na caminhada da vida nem sempre será só vitória, né, irmão? Tem rosas, mas tem espinhos também. Abraão não teve só bonança. Abraão também enfrentou os perrengues dele. Como qualquer outro personagem bíblico. E não será diferente conosco. Mas, todavia, entretanto, andamos pela fé. O justo vive da fé. Primeira fé, a fé que a obra está consumada, foi perfeita, a fé na palavra, a fé no evangelho, a fé naquilo que Cristo realizou. E a segunda fé, esta fé, se eu posso classificar de segunda fé, tá, pessoal? É só uma expressão. É a fé que nós somos conduzidos por Deus. Que Deus está agindo em favor da vida daqueles que de fato acreditam. A palavra não falha. Tá bom, pessoal? Amém? É porque tem gente que pensa assim, tem uma certa pessoa que falou assim pra mim, então não vou orar mais não, Deus já fez tudo mesmo. Calma aí, Deus fez tudo em que sentido? Não vou orar mais não, Deus sabe do que eu quero mesmo. Ué, mas Deus sabia do que as pessoas queriam lá no Antigo Pacto. Mesmo assim as pessoas pediam a Deus. Será que Paulo não sabia que Deus conhecia tudo? E por que Paulo orou? Por que Paulo orava?
Efésios capítulo... Ou Paulo não sabia? Será que Paulo não sabia que Deus... Ó, vamos lá, vamos entender uma coisa. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Disse Paulo, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu e me separou por sua graça, para anunciar o seu filho em mim. Então Paulo sabia que desde o ventre da mãe ele já era o escolhido. Então Paulo não sabia que Deus sabia de tudo. Que Deus já tinha tudo alinhado. Hein? E por que Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículo 16? Me ponho de joelho orando por vocês, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação. 18, para que vocês tenham olhos iluminados para discernir as bênçãos, a herança dos santos. Então, e por que Paulo orava pela igreja? Paulo não sabia que Deus tinha tudo preparado? Colossenses, Paulo também orava para que houvesse sabedoria, inteligência espiritual. Quantos exemplos de oração? Oração pessoal, quando Paulo dizia, tira de mim esse espinho, orei 3 vezes. Mas isso impedia Paulo de ter uma vida. Querido, oração é relacionamento. Não é aquela oração legalista, não. A gente fala que não adianta fazer aquelas orações que a gente fazia no sistema. Aquelas orações legalistas, sabe? Sem fundamento bíblico, sem compreensão. Mesmo assim, na ignorância, você acreditou? Então, hoje a nossa oração, a nossa comunicação é aqui, ó, é na mente, em todo o tempo, falando, se comunicando com o Pai, colocando as tuas ansiedades diante dele. Queridos, eu estou passando por uma situação, primeiramente eu vou falar com quem? Eu vou pensar em quem? Hã? Primeira coisa que a gente lembra é natural do Filho de Deus. Meu pai abre uma porta, entra com providência. Isso é oração. Isso é oração. Oração é algo simples, é algo do dia a dia, não é aquela coisa. Não, porque eu estou aqui de joelho neste momento, eu estou aqui com minhas mãos estendidas, parecendo um tamanduá bandeira. Eu estou aqui com minhas mãos estendidas. Eu estou aqui declarando, eu estou aqui profetizando. Senhor, eu oro agora, eu declaro. Ah, você tem que dizer para Deus que está orando, porque Deus não sabe que você está orando. É isso que a gente não faz, irmão. Senhor, eu declaro, está amarrado, sai. Ué, sai ou está amarrado? Se está amarrado, não vai sair, está amarrado. Sai, capeta, está repreendido, está amarrado, está solto. Tá pulando? Oração é vida com Deus, é comunicação, é algo natural que flui. Eu acordo de manhã naturalmente, vem aquele sentimento de gratidão. Obrigado, meu Pai, mesmo na pressa para sair, para resolver alguma coisa. Senhor, obrigado por esse alimento. É aquela coisa religiosa que eu tenho que pegar o prato ali. Senhor, eu te dou graça por esse pão, por esse alimento que o Senhor provê no dia de hoje. Não, porque muitas vezes aquilo ali é da boca para fora. Se você pega no prato e você já pensou, já agradeceu a Deus na tua mente, na tua consciência, já orou. Então, se eu estou passando por um problema de saúde, antes de procurar um médico, eu já estou consultando com o médico dos médicos, aleluia. Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor conhece todos os meus órgãos internos e... O Senhor conhece a minha vida, o Senhor que me criou, o Senhor que me plantou nesta terra com um propósito. Mas vamos à luta, mas sabendo que o Pai está cuidando de tudo. Você vai cuidar daquilo que você tem que cuidar, fazer o que tem que ser feito. E o que é impossível para você não é impossível para Deus, tá bom? E vida que segue. Tá bom, abençoado? Então, abençoados, biblicamente falando, dentro de um contexto pactual, histórico, a Bíblia já se cumpriu. Agora, irmão, mas tem uma palavra lá em Provérbio que eu amo muito. E aquilo me inspirou a tomar uma atitude na minha vida, a ter um posicionamento diferente. E agora, serviu a Bíblia ou não serviu? Claro que serviu. Então, quando alguém vier para você, irmão, a Bíblia não presta mais para nada, porque a Bíblia, até mesmo, eu estou falando agora dos radicais em graça, tá bom?
Porque o religioso não vai falar isso. Porque o religioso acredita que tudo que está na Bíblia serve para você. E não é. O religioso acredita que 100% do que está na Bíblia, 100% é para mim e para você, é para a igreja. E não é. Mas o gracista, o engraçadinho, que conheceu que a Bíblia já se cumpriu, as profecias, a lei, etc., tudo apontava para Cristo, Cristo é os bens já realizados, aí o engraçadinho também, ele vai dizer que nada da Bíblia se aplica a você. Dentro de uma questão histórica, não. Dentro de uma questão pactual, não. Mas é claro que existem coisas na Bíblia que se aplicam a você. Por que se aplica a você? Pode não aplicar a igreja, porque você não vai falar pela igreja. A igreja é o corpo perfeito. A igreja é a unidade dos filhos. Mas para você muita coisa pode valer sim. Quer ver uma coisa? Um exemplo. Eu vou falar aqui para as mulheres agora. Um exemplo. A Bíblia fala o seguinte: a mulher sábia edifica a casa. Aí você vai ler em Provérbio que a mulher sábia edifica a casa. Aí a mulher vai e se apropria desta palavra. Foi falar dessa mensagem para ela? Não. Mas isso estava dentro de um pacto, no pacto da lei. Mas era uma doutrina? Não. É uma palavra de sabedoria. E uma palavra de sabedoria, independente do pacto, da lei, da graça, independente da religião, independente de qualquer coisa, se você pega aquela palavra de sabedoria e aplica na tua vida com conhecimento, porque não basta ter a sabedoria se não aplicar o conhecimento. Eu posso rotar sabedoria aqui, tá? Ah, porque eu conheço a Bíblia, por exemplo, eu conheço a Bíblia, eu tenho sabedoria bíblica, vamos supor. Eu conheço a Bíblia. Aí eu chego, vou usar minha esposa como exemplo. Corta para mim aqui. Eu conheço a Bíblia. Aí a Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao marido, dentro de uma questão do casamento, tá? E o do marido pertence à esposa. Logo aí a gente entende que esse negócio de prostituição, adultério, é coisa que não é saudável, tá? Na lei era pecado e na graça é errado. Tá? Não é pecado de origem espiritual, é errado e vai vir as consequências. Então a mulher casada pertence ao marido, o marido pertence à mulher, porque eles têm um dever, né, conjugal, responsabilidades, tá bom? Quem tá entendendo? Tô sendo claro? Acho que sim. Aí o camarada com essa palavra, ele chega para a mulher e diz assim: olha mulher, hoje a noite promete. Mas a mulher tá cansada. A mulher teve um dia estressante. Então, o que adianta eu conhecer a Bíblia e dizer, não, mas porque está escrito que a mulher é do marido, o marido é da mulher, então você tem que ser submissa, porque também está escrito, viu? Aí o camarada tem conhecimento. Ele tem sabedoria da Bíblia, ele cita os versículos. Mas ele não tem conhecimento para aplicar. Então não é assim, irmão. Que adianta eu ter sabedoria e não ter conhecimento? Provérbios 15 também diz que a palavra dura suscita a ira. Eu não já li? Eu não conheço? Mas a palavra branda, mansa, desvia o furor. Acaba ali a contenda. Aí eu conheço, aí eu vou chegar para conversar com alguém que a gente teve uma discussão, teve um desentendimento. Porque não sei o quê, bababá, bababê, bababá, bababê, bababê. Aí o camarada, você não sei o quê, o camarada não sei o quê. E aí, o que adiantou você ter conhecimento, mas não tem? Você tem sabedoria, tem conhecimento, mas não sabe aplicar. Você teve conhecimento teórico, conheceu, mas não aplicou. E aí? Então tem muita coisa na Bíblia que serve pra gente, abençoado. Como uma inspiração, como uma questão de atitude, como uma questão de comportamento, como uma questão de, peraí, eu sou o filho de Deus. Olha como o filho de Deus lá no passado andou. Olha lá, olha como o Davi se comportou nessa situação. Ah, mas Davi também deu um péssimo exemplo. Eu quero seguir o péssimo exemplo de Davi, rapaz. Eu quero seguir o meu exemplo. Eu quero ouvir no meu espírito Deus falando comigo o que falou para Davi. Achei em Davi um coração segundo o meu coração. Ah, mas Davi adulterou. Eu não quero saber, eu não quero adulterar igual Davi. O problema é de Davi, ele colheu lá. Mas não vai ter algum exemplo positivo para você?
Peraí, o apóstolo Paulo disse, tudo é lícito, eu sou livre, mas nem tudo me convém. Então essa palavra serve ou não serve para mim? Sim. E aí eu pego esta palavra. Agora, é engraçado que, para muitos gracistas, já que a Bíblia já se cumpriu, profeticamente falando, então nada serve. Nada serve, então a vida dele não faz sentido. Porque até um livro de receita da vovó do bolo de fubá serve para alguma coisa. Quem concorda comigo, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vivi 18 anos no sistema, mesmo sendo instruído errado, mas a Bíblia serviu para minha vida, para muita coisa. Eu deixei de fazer muita coisa, eu deixei de aprontar muita coisa, eu me freiei em algumas situações, ok. Aí eu comecei a ouvir a palavra da graça, creio na palavra da graça, hoje eu conheço o Evangelho da Graça. O Evangelho continua me servindo, e até melhor, porque está me ensinando que não é para usar liberdade, para dar ocasião à carne. Não é porque eu sei que eu estou perfeito em Cristo no âmbito espiritual que vou ficar dando os meus vacilos aqui no âmbito natural. Não. Eu sei que eu sou carregado de falhas, mas isso não justifica, tá? Então a gente vai aprendendo com a própria Escritura, sabendo dentro de um contexto histórico profético se cumpriu, glória a Deus, não tem nada para se cumprir. Mas dentro de uma questão de instrução, de direcionamento, Deus está, porque a palavra hoje é Espírito, a palavra de Deus está em nós. O Espírito ministra, a sabedoria de Deus está em nós. Então é natural você agir em linha com aquilo que era uma palavra de inspiração para alguém. Uma palavra que funciona, abençoado. Tá? A gente não é extremista para pegar um versículo lá, porque Deus curou a mulher do fluxo sanguíneo. Então eu declaro que você vai ser curado. Não é assim. Tá? Se Deus quiser curar, ele cura. E se não quiser? E se não estiver no plano, no propósito de Deus para com aquela vida? Porque como aquela mulher do fluxo sanguíneo, Deus tinha aquele projeto ali para curar aquela mulher ali. Com os 10 leprosos, que eu falei 9 em uma mensagem, são 10. Com os 10 leprosos, Cristo iria curar ali. Tá? A sogra de Pedrinho, que estava com febre, Jesus deu a cura ali. Aquele menino que estava perturbado lá, que a mamãe pediu, Jesus curou ali. Tá? Então eu não posso pegar esses exemplos e trazer para a igreja como uma doutrina. Eu declaro a cura na sua vida e BBB. Não, se você sente de Deus a tua restauração, a tua cura, a tua força, esta graça, o mover de Deus na tua vida, glória a Deus, irmão. Se eu falei alguma coisa em linha com a mensagem aqui, que foi pimba em você, penetrou no teu homem interior, agiu com poder, vou receber esta palavra e vou agir segundo essa palavra, Deus está mudando a minha história. Amém, irmão. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? Eu lembro que quando eu andava no sistema religioso, há muitos anos atrás, né? Há muito tempo atrás, eu tinha um problema. Eu tinha um problema muito sério. Eu tinha uma vergonha de fazer leitura. Eu não sabia ler, na verdade. Eu não sabia ler, tá? Eu não sabia ler na época. Me embaraçava todo. Eu fugia assim de ler um versículo que eu começava a suar. Eu tinha fobia de falar em público. Olha como eu estou falando hoje. Eu sentava lá nas igrejas, lá no fundinho, para ninguém falar comigo. E aí no sistema religioso sempre acontecia, olha, eu dentro do sistema religioso, Deus permitia essas coisas. Alguém estava pregando lá, ei, ô jovem, Deus mandou te dizer que você vai ser um grande pregador da palavra. E aí? Então Deus não falou comigo dentro daquele contexto que eu vivi? Rapaz, Deus fala com você dentro daquilo que você compreende. É por isso que nós falamos que Deus não fala em língua estranha. Quando alguém vir para cá, isso aí é mentira, tá? E você não vai entender nada. Deus fala em uma linguagem que você compreende, dentro de um contexto de vida que você esteve. Então, quando eu estava no sistema,
que eu não entendia, como Samuel, o pai falando comigo, que o pai tinha que falar primeiro com o sacerdote para depois falar comigo, então eu sempre esperava alguém falar, Deus falar com alguém lá, para depois alguém passar para mim. Mas um dia Samuel ouviu a voz de Deus. Então, aconteceu várias vezes, em várias ocasiões. Você vai ser um pregador do evangelho. E na época eu estava envolvido muito com luta, com competição, e a minha vida era isso. Não, eu sou um atleta profissional, eu quero viajar o mundo, eu quero competir, eu quero saber de negócio de pregar evangelho. Eu estava lá na igreja, lia a Bíblia e tal, né? Nem conseguia ler, que eu não sabia, não conseguia interpretar, não entendia muita coisa. Mas eu não tinha, assim, nenhum tipo de vontade de pregar. Mas sempre acontecia isso, você vai ser um grande pregador. E aquilo foi entrando na minha mente, eu comecei a questionar Deus. Eu falei, como é que eu vou pregar se eu não consigo nem ler? Não sabia ler. Tentava ler o versículo, não conseguia, aquela coisa toda. E eu tive uma experiência com Deus. Eu lembro que certa feita, isso não é invenção não, irmão, é sério. Eu lembro que eu peguei uma Bíblia uma vez aberta, coloquei debaixo do travesseiro e falei, Senhor, fiz uma oração sincera com Deus. Eu chorei naquele dia, eu lembro como hoje. Falei, Senhor, eu não sei ler, estudei até a 5ª série, tenho uma grande dificuldade na leitura. O senhor quer que eu pregue mesmo? Eu vou pregar o quê? Então me ensina, Senhor, eu não entendo nada, eu não compreendo. Botei a Bíblia debaixo do travesseiro e fui dormir. Depois levantei, como de costume, e aí quando eu comecei a ler, eu consegui desenvolver a leitura. Fui desenvolvendo, fui instantâneo. Eu comecei a entender. Aí eu fui entender, não, tá? Não entendi. Eu comecei a ler. Ler, conseguindo ali ver as vírgulas, os pontos, tal, aquela coisa toda. E eu fiquei tão alegre, tão radiante, que depois eu fui falar para o pastor da época, e aí o pastor começou a me colocar para fazer umas aberturas de reunião. Eu comecei a ler. E aí uma vez eu disse, não, mas não é possível. Será que é só a Bíblia? Aí eu comecei a pegar jornais. Eu lembro que eu pegava jornal velho, revistas. Aí eu comecei a comprar livro. Quando eu não gostava de livro, eu não sabia ler. Comecei a comprar livro de Malafaia, Malacheia, não sei quem. Babá. Aí eu comecei a ler. Tanto é que eu tenho um monte de livro até hoje aqui. Tá tudo aí à toa aí. Tá na estante aqui. E eu comecei a entender que aquilo era um agir de Deus na minha vida. Aí aquelas pessoas que falavam que eu ia pregar o evangelho, hoje eu entendo. Na minha visão, naquele tempo, pregar o evangelho era o ser um pregador pentecostal, dar aquelas terras, aqueles labachúrias. Eu achava que era aquilo. Olha hoje eu entendendo o que Deus já falava para mim naquele tempo de uma maneira que eu pudesse perceber. Glória a Deus. Hoje eu estou pregando o evangelho. Então, experiência com Deus você vai ter em qualquer lugar, irmão. Seja no catolicismo. Tem gente no catolicismo recebendo uma cura, uma porta de emprego. Tem gente na Umbanda recebendo uma graça de Deus. Mas aí o evangélico religioso, é o diabo. Fulano tá rico porque é o diabo, porque se ele fosse crente, mas ele é maçom. Mas a Bíblia diz que riqueza é dom de Deus. E agora? Se riqueza é dom de Deus. E aí? Então você vai ver um feiticeiro cheio de saúde, você vai dizer que é o diabo que está dando saúde. O religioso, tá? Não você. Aí você vê um crente cheio de problema de saúde, você vai dizer o quê? E agora? Como é que fica essa história aqui? Aí o crente que está cheio de Deus está doente. E o camarada lá que está cheio supostamente do capeta está com saúde. E agora? Não, meu irmão. Independente de quem está doente, quem está com saúde, independente de qualquer coisa, Deus está no controle de tudo e não adianta a gente ficar tentando se justificar pela Bíblia, pela história, pela... Não, irmão. Nós somos movidos pela fé. Tá, abençoado? Nós somos direcionados pela fé. E acabou. E vida que segue. Tá bom, meus queridos? Ficamos por aqui. Obra já realizada em Cristo, os bens futuros já realizados. Bíblia, historicamente, profeticamente, a lei, tudo se cumpriu. Eu tenho que ler alguma coisa, né, irmão? Porque eu estou falando demais aqui. Efésios capítulo 1, olha lá, acompanha, corta para mim. É rapidinho agora, para fechar com chave de ouro. Menos de 1 hora a gente fecha. Vamos lá, Efésios, me ajude, meu irmão, meus irmãos, me ajude. Efésios capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz, Efésios, capítulo 1, versículo 10. Cadê, meu pai?
Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: de tornar a congregar, a convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Todas as coisas já convergiram, congregaram em Cristo. Todas as coisas já congregaram em Cristo. Colossenses 2,14. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Você está perfeito. Tudo já se realizou na pessoa de Cristo. Amém, abençoados? Olha que coisa magnífica. Hebreus ainda. Hebreus 10. Ainda em um cumprimento pactual. Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então a gente olha dentro de uma leitura bíblica e entende o cumprimento de todas as coisas. E vamos vivendo agora os cumprimentos de Deus na nossa vida, não como igreja, mas no individual. Tá? Porque como igreja tudo já está perfeito, consumado, realizado, completo. E aí poderíamos citar tantos outros textos, Hebreus 9:26, na consumação do século ele se manifestou uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Acabou o pecado, não existe o pecado bíblico, que era a transgressão da lei, né? Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o pacto da graça. Então, essas coisas já se realizaram, abençoado. Então, tudo isso já se fechou, o poder de Deus. Agora, a nossa vida, caminhada por fé, vida com Deus. Por isso eu digo sempre, abençoado, a graça de Deus não é para tirar o temor de Deus, não tira a tua vida com Deus, não. Pelo contrário, ela preenche. Tem muitas pessoas em graça sem graça. Desanimada. Desconfiadas. Eu tenho recebido muitas pessoas que ligavam para mim, mandavam mensagem. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que tudo que eu pedi em nome dele, ele me dá. O senhor está dizendo que não é assim? Eu falei, rapaz, eu estou dizendo que não é assim dentro daquilo que Jesus falou. E tudo que pedi, dizer meu nome, eu realizarei para que o Pai seja glorificado. Ele falou para os apóstolos, dentro daquele contexto. Não é para você usar isso achando que tudo que você pedir em nome de Jesus, Jesus vai me dar. E senão eu vou dizer, em nome de Jesus, eu quero ganhar na Mega Sena sábado. Em nome de Jesus, eu quero uma Mercedes na minha porta. Em nome de Jesus, eu quero ser promovido na empresa. Isso vai acontecer? Não. Agora, você pode prosperar? Deus pode te honrar financeiramente em qualquer setor, em qualquer área? Claro que sim, mas eu não tenho que usar esses versículos soltos dentro de um contexto para ficar cobrando a Deus, irmão. Amém? Certo? Claro? Graças a Deus. Eu percebi aqui que vocês, como sempre, vocês têm olhos iluminados. Graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro, permitindo nosso bondoso e maravilhoso Deus, tá bom? Fui! Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado aí pela audiência de sempre. E até o próximo encontro.